Vida e Ensinos, capítulo 35. Trabalho missionário. Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado que Deus cumpriria uma grande obra por meio da verdade, se pessoas dedicadas e desprendidas se consagrassem sem reservas ao trabalho de apresentá-la aos que estão em trevas. Aqueles que conhecem a verdade preciosa e tenham se consagrado a Deus devem aproveitar toda oportunidade que surgir para apresentar essa verdade. Os anjos de Deus estão tocando o coração e a consciência do povo de outras nações, e pessoas honestas estão perturbadas ao constatarem os sinais dos tempos manifestos no estado de insegurança entre as nações. Surge em seu coração a pergunta: qual será o fim de todas essas coisas? Enquanto Deus e os anjos estão trabalhando para impressionar os corações, os servos de Cristo parecem dormir. Poucos trabalham em harmonia com os mensageiros celestiais. Se os pastores e o povo estivessem suficientemente despertos, não permaneceriam tão indiferentes, pois Deus os honrou ao fazer deles os depositários de sua lei, imprimindo-a na mente e gravando-a no coração. Essas verdades, de vital importância, deverão pôr o mundo à prova. Certamente, em nosso país, há cidades e povoados que nunca ouviram a mensagem de advertência. Os jovens que se sentem tocados pelos apelos feitos para auxiliar essa grande obra de progresso da causa de Deus fazem algumas menções de avançar, mas não se preocupam o suficiente com a obra para realizar o que poderiam fazer. Se os jovens que começam a trabalhar nessa causa tivessem espírito missionário, dariam prova de que, de fato, Deus os chamou para trabalhar. Não indo a novos lugares, mas contentando-se em ir de uma igreja a outra, dão evidências de não sentir responsabilidade alguma pela obra. As ideias de nossos jovens pregadores não são suficientemente amplas. Eles têm pouco zelo. Se os jovens estivessem despertos e fossem consagrados ao Senhor, seriam dedicados em cada momento de seu tempo e procurariam se qualificar para ser obreiros em campos missionários. Os jovens devem se qualificar conhecendo outras línguas para que Deus possa usá-los como meio para transmitir sua verdade salvadora a outras nações. Esses jovens podem obter conhecimento de outras línguas, mesmo quando empenhados no trabalho em favor dos pecadores. Se souberem aproveitar o tempo, poderão cultivar a mente e se qualificar para maior utilidade. Se as moças que até agora assumiram pequena responsabilidade se dedicassem a Deus, poderiam se tornar úteis, estudando outras línguas e se ocupando em traduzir. Nossas publicações devem ser impressas em outras línguas para que as nações estrangeiras possam ser alcançadas. Muito pode ser feito por meio da página impressa, porém, mais ainda se poderá cumprir se a influência do trabalho de pregadores ativos acompanhar nossas publicações. Precisamos de missionários para ir a outras nações a fim de pregar a verdade de maneira prudente e cuidadosa. A causa da verdade presente pode se estender grandemente pelo esforço pessoal. Quando as igrejas virem jovens zelosos e capazes de expandir seus trabalhos às cidades e aldeias que nunca ouviram a verdade, e missionários prontificando-se para levar a verdade a outras nações, elas se animarão e fortalecerão muito mais do que pelo trabalho de jovens inexperientes.
Ao verem o coração dos pastores ardendo de zelo e amor à verdade e do desejo de salvar pessoas, as igrejas se despertarão. Elas geralmente têm dentro de si mesmas os dons e o poder para abençoar e fortalecer a si próprias e reunir no aprisco as ovelhas e os cordeiros. Precisam ficar na dependência de seus próprios recursos para que todos os dons que estão latentes sejam assim postos em serviço ativo. O Senhor tem tocado o coração de pessoas de outras línguas, pondo-as sob a influência da verdade para que se habilitem a trabalhar em sua obra. Ele as colocou ao alcance dos escritórios de publicações para que os administradores aproveitem seus serviços, caso estivessem cientes das necessidades da obra. Precisamos de publicações em outras línguas para despertar o interesse e o ímpeto pela pesquisa entre pessoas de outras nações. Nota de rodapé. Quando essas palavras foram escritas em 1871, estava apenas sendo iniciada a publicação de literatura denominacional em várias línguas de países da Europa e de outros lugares. Assim como o ensino de Noé avisou e pôs à prova os moradores do mundo antes que o dilúvio os destruísse da face da terra, a verdade divina para estes últimos dias está efetuando uma obra semelhante em advertir e pôr à prova o mundo. As publicações que saem da editora trazem o selo do Eterno. Estão sendo espalhadas por todo o país e estão decidindo o destino das pessoas. Hoje, precisa-se muito de pessoas que traduzam e preparem nossa literatura em outras línguas, de maneira que as mensagens de advertência cheguem a todas as nações e sejam examinadas pela luz da verdade, para que homens e mulheres, vendo a luz, se voltem da transgressão para a obediência à lei de Deus. Toda oportunidade deveria ser aproveitada para estender a verdade a outras nações. Isso implicaria despesa considerável, mas isso de maneira nenhuma deveria impedir a realização dessa obra. Os recursos têm valor apenas quando empregados para promover o interesse do reino de Deus. O Senhor conferiu recursos aos seres humanos para o justo propósito de empregá-los na propagação da verdade entre seus semelhantes. Agora é tempo de se empregarem os recursos na causa de Deus. Agora é o tempo de nos tornarmos ricos de boas obras, acumulando para nós um bom fundamento contra o tempo que virá, a fim de nos apoderarmos da vida eterna. Uma pessoa salva no reino de Deus é de maior valor que todas as riquezas terrestres. Somos responsáveis perante Deus pelas pessoas com quem entramos em contato. E quanto mais estreita for nossa relação com nossos semelhantes, maior será a nossa responsabilidade. Somos uma grande irmandade e o bem-estar de nossos semelhantes deve ser o nosso grande interesse. Não temos tempo a perder. Se temos sido descuidados nesse assunto, esta é a oportunidade para remirmos o tempo, para que não aconteça do sangue de outras pessoas ser encontrado em nossas vestes. Como filhos de Deus, nenhum de nós pode se recusar a tomar parte na obra de Cristo na salvação de nossos semelhantes. Muito difícil será vencer o preconceito e convencer os incrédulos de que os nossos esforços para os ajudar são desinteressados. Porém, isso não deve impedir nosso trabalho. Não há preceito algum na palavra de Deus que nos fale em fazer o bem somente aos que reconhecem nossos esforços e respondem a eles, e beneficiar apenas quem nos agradece. Deus nos mandou trabalhar em sua vinha. Devemos fazer tudo o que pudermos. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa,
pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá. Temos uma fé bem limitada. Limitamos o Santo de Israel. Deveríamos ser gratos por Deus consentir em usar alguns de nós como seus instrumentos. Haverá resposta para toda oração fervorosa em que se peça com fé alguma coisa. Pode não vir exatamente como esperávamos, mas virá. Talvez não como havíamos imaginado, mas exatamente na ocasião em que mais necessitemos dela. Como é falha a nossa incredulidade! Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João, capítulo 15, verso 7.